Olá a todos, meu nome é Helder Melo, sou da Coordenação Geral de Sangue do Ministério da Saúde e vamos falar hoje sobre o plasma brasileiro para a produção de hemoderivados, conforme tema que foi solicitado pela organização do evento. Desde já agradeço a oportunidade de estarmos aqui apresentando esse tema para todos vocês. Hoje nós vamos falar rapidamente, na parte inicial da apresentação, sobre como se estrutura o nosso sistema. Eu creio que a maioria já tenha conhecimento, talvez tenhamos algumas novidades apenas para alguns, mas é importante para nós alinharmos o entendimento de como é tratado o plasma brasileiro. Primeiro temos o nosso compromisso público, né, que está retratado de alguma forma pela Organização Mundial de Saúde em 2014, quando ela trata especificamente da viabilização da atenção hemoterápica por meio da promoção da segurança transfusional e da disponibilidade de sangue e derivados, pautando isso como um tema de saúde pública, formalizando, então, um sistema nacional de sangue integrado entre os estados que possa, então, abastecer todas as demandas nacionais de sangue e hemoderivados. É muito provável que essas orientações tenham como base o próprio exemplo do Brasil, que tem sido um exemplo de sucesso ao longo dos últimos 20 ou até mesmo 40 anos, podemos aí estender, né, o modelo brasileiro. Estabelece, então, um marco legal, né, que dê responsabilidades aos agentes públicos, sejam eles os serviços de hemoterapia, temos, então, um conjunto de regulamentações, também a vigilância sanitária para a segurança dos produtos e serviços, os produtos que são utilizados na produção hemoterápica, e também os serviços que são por ela prestados, e o financiamento, com a garantia de um programa de sangue sustentável, que hoje tem sido garantido por meio de uma elaboração tripartite do programa de sangue. Só lembrando que na década de 60, né, já havia ali na discussão sobre o problema do sangue, previsto na regulamentação das atividades hemoterápicas, na Lei 4701, a percepção de que o sangue era um assunto de segurança nacional. E já era, então, previsto nas bases da Política Nacional de Sangue à época, no artigo 2º, item 6, o disciplinamento das atividades industriais relativas à produção de sangue e derivados. Na década de 60, havia, então, a prática da remuneração de doadores e do comércio do sangue e dos produtos hemoterápicos que eram, então, produzidos nos serviços de hemoterapia. A legislação de 65, ela não coibiu essa remuneração, embora houvesse muitas críticas à época ao processo, mas nem ainda permitia o pagamento pelos produtos, porém ela trazia uma priorização pela doação voluntária. Desde a década de 50, a doação voluntária tem buscado ser valorizada pelo, então, Poder Legislativo e pelo governo de uma forma geral. É de conhecimento de muitos também que a hemoterapia ela teve um grande avanço a partir do final da década de 60, quando uma missão internacional, trazida com o apoio da Organização Pan-Americana de Saúde, trouxe para cá o professor Pierre Casal, que veio, então, fazer uma avaliação, um relatório sobre a situação da hemoterapia no Brasil. E ele identificou, de forma muito resumida, esse material está disponível na Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde. Ele identificou ali defeitos principais, como a multiplicidade de pequenos serviços de hemoterapia, com precariedade na gestão e no seu funcionamento, uma comercialização parcial do sangue humano e uma utilização de doadores remunerados. Era muito comum no setor privado, uma vez que havia uma grande participação do setor privado, a comercialização de sangue, e mesmo no setor público essa questão ela era bastante problemática. Uma pequena proporção de doadores voluntários, especialmente pela falta de propaganda de recursos de colheita. Foi, então, recomendado, isso na parte inicial, óbvio que é um texto bastante significativo, né, volumoso, a concentração de órgãos executivos, hemocentros, as atividades fossem feitas a partir de centros de hematologia e hemoterapia, a supressão do lucro, entendendo que o sangue e os seus derivados não são objeto de comércios, isto é, não podem ser vendidos nem comprados. E a promoção da doação voluntária de sangue por meio de um conjunto de propagandas, né, que seriam, então, estabelecidas ali, a partir de então. Aí, especificamente quanto à produção industrial de derivados do sangue,
ele faz uma observação interessante. Ele ressalta que existiam laboratórios no Brasil que produziam fatores de coagulação, albumina, gama-globulinas, complexo protrombínico, e fator 1 também, o fibrinogênio, e existia, no entanto, o aproveitamento pequeno do plasma. Apenas 15% a 20% do plasma fracionado era, então, utilizado por essas indústrias. Isso daria algo em torno de 3.000 a 6.000 litros de plasma que eram utilizados nesse processo de produção. E uma observação interessante, ele traz aí a visão de que o plasma era vendido a esses laboratórios a um custo de 50 cruzeiros novos por litro, o que convertido aí na calculadora do Banco Central daria algo em torno de R$ 629,91 por uma bolsa de plasma para uso industrial. A política de sangue evoluiu a partir de então, né, sendo estabelecido aí na década de 80 o Programa Nacional de Sangue e Hemoderivados, o ProSangue, por meio da Portaria Interministerial número 7, e essa portaria ela trazia o primado de uma reorganização do sistema, por meio dessa estrutura de hemocentros que foi surgindo desde a década de 40, desde o Hemocentro do Rio Grande do Sul, centros de hematologia que iam sendo construídos nas capitais. E, a partir de então, se estabelecia uma rede de serviços de hemoterapia com utilização exclusiva da doação de sangue voluntária no setor público. Veio, então, a metabolizadora, que trouxe uma outra perspectiva, visão mais sanitarista da questão, trazendo a segurança do sangue em 100% do seu processo até o ano de 2003, quando houve um grande avanço na organização normativa, né, na organização dos serviços para atender a demanda do país de forma segura e com qualidade, né? O Plano Nacional de Sangue, que vigorou um pouco antes disso, de 88 a 92, inclusive está invertido, desculpem, e o Sistema Único de Saúde, né, que vem decorrente aí da mobilização da reforma sanitária na década de 80, e que lá na Constituição de 88 trouxe a proibição da comercialização de sangue, e também a Lei 8080, né, que decorre também dessa reforma sanitária, trouxe a perspectiva do fortalecimento da Política Nacional de Sangue e a implementação do Sistema Nacional de Sangue, componentes e hemoderivados. Essa, então, é a estrutura que nós temos, né, legal. Nós temos, a partir da Constituição de 88, a demanda por uma lei que regulamentasse o parágrafo 4º, que trata do processamento, né, do sangue, né, da coleta, da processamento, transfusão de sangue, vedando, então, a comercialização, e a Lei 10.205, a Lei do Sangue, traz, então, o contexto das atividades hemoterápicas. Associada a ela está a Lei 10.972, que criou a Empresa Brasileira de Hemoderivados, cerca de 3 anos depois, com o objetivo de promover o fracionamento industrial do plasma. Então, é a única empresa hoje constituída por lei com esta finalidade. Temos outros regulamentos técnicos, uns trazidos por leis anteriores, até mesmo a Constituição, regulamentos técnicos da área, e também a participação do Sistema Nacional de Sangue no esforço do Sistema Único de Saúde para a produção de medicamentos, equipamentos imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos, conforme prevê o artigo 200 da Constituição. E a Hemobras, essa empresa, ela faz parte, né, do Sinazam, assim como os demais serviços de hemoterapia, né, a Hemorrede, para o desenvolvimento da Política Nacional de Sangue e Derivados. Então, basicamente, a estrutura se organiza dessa forma. Nós temos, então, o Ministério da Saúde fazendo a gestão nacional do programa, a rede de serviços de hemoterapia, né, que recebe, então, a regulamentação, a orientação, e parte do seu financiamento no campo da rede SUS, né, participa também, os próprios serviços de hemoterapia participam da rede SUS dos estados, fornecendo serviços e produtos hemoterápicos para a assistência à saúde. O plasma, ele é, então, encaminhado para a Hemobras, o plasma excedente do uso transfusional, encaminhado para a Hemobras, que retorna em produtos hemoderivados. E contamos aí com o apoio da Anvisa, da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, e também, né, dos laboratórios públicos
de controle de qualidade que organizam, então, o Sistema Nacional de Sangue. A produção desse sistema está relacionada às suas unidades produtoras, né, as suas unidades de atenção hematológica e hemoterápica, como assim descrito no CNES. Nós temos, então, um total de 2.097 estabelecimentos, sendo desses 26 hemocentros coordenadores estaduais e mais 5 hemocentros regionais que coordenam redes no estado de São Paulo, totalizando, então, 32 hemocentros de referência. Toda essa estrutura é capaz hoje de produzir cerca de 3.252.000 bolsas ou coletas de sangue, sangue total, dos quais são produzidos, então, os hemocomponentes. A respeito do que é produzido, então, temos que essas 3.200.000 doações de sangue têm o potencial teórico de gerar 600.000 litros de plasma. Também, de forma bastante simplória, podemos fazer uma estimativa de que 16,7% desse total seja utilizado para uso transfusional. É óbvio que há regiões onde há um consumo muito superior a isso, alguns estimam entre 20% e 30%, por isso que eu disse que é um referencial teórico, sendo excedente 83% de toda a produção de plasma, ou seja, das 3.200.000 doações, teríamos um potencial excedente de 500.000 litros. É com base nesse potencial que foi estruturado, então, a política para a produção de derivados industrializados. A Hemobras, ela tem exatamente o perfil para atender a uma produção de 500.000 litros de plasma por ano. Para que isso aconteça de forma harmônica, né, como prevê, então, a Lei 10.205, foi instituída a Portaria de Consolidação número 5, anexo 4A, desde 2020, então regulamentado o fornecimento de plasma excedente do uso hemoterápico para a produção de medicamentos, reestruturando, então, a rotina de fornecimento dos serviços para a Hemobras, conforme previsto na lei, dando à Hemobras, então, aquilo que também é previsto em sua própria estrutura organizacional, a competência, né, já era prevista em lei, mas dando a ela o reconhecimento do privilégio de gerenciar o plasma excedente para a produção de hemoderivados, ratifica, então, essa competência, esclarece toda a produção da Hemobras, que toda a produção da Hemobras deve ser adquirida pelo Ministério. Então, do plasma excedente do Brasil, toda a produção deve ser adquirida pelo Ministério da Saúde até o limite de sua capacidade. Uma outra portaria fez um acréscimo ao anexo 4A, estabelecendo os procedimentos administrativos para recolhimento e exportação do plasma. Como resultado dessas ações, desde o ano de 2020, a portaria de 2020, mas desde 2022 as atividades retornaram, tendo hoje 62 serviços de hemoterapia autorizados como fornecedores de plasma para a Hemobras. Há uma estimativa da Hemobras de alcançar, em 2023, 150.000 litros de plasma recolhidos nesse serviço, em 2024, 200.000 litros, e um crescente até o ano de 2027. Eu posso afirmar que esse quantitativo tem sido alcançado, como podemos ver aí ao lado, a quantidade de plasma que vem sendo recolhido. Em 2022 foram 100.000, 145.000 em 2023, quase que alcançando a meta, dentro da margem aí de confiança, e em 2024 já temos recolhidos 123.000 litros de plasma, com o potencial de alcançarmos, então, a meta que a Hemobras tem estabelecido. Outro resultado que podemos observar é que já tem sido retornado produtos hemoderivados decorrentes dessa ação. Vemos, então, que é uma perspectiva da Hemobras, esse quadro em amarelo traz a produção estimada da Hemobras para o seu pleno funcionamento. O atendimento ao SUS, fizemos uma correção de expectativa em relação ao informado pela Hemobras em 2023, mas prevê 100% de atendimento da demanda de albumina, 62% de imunoglobulina, 23% e 75%, respectivamente, do fator 8 e fator 9, e 100% do fator de von Willebrand. Vejam que o último contrato da Hemobras, esse destacado no quadro verde, ele apresenta praticamente 50% desse potencial tendo sido já produzido pela Hemobras.
por meio de suas parcerias de tecnologia. Quanto às ações que estão em desenvolvimento, então, para aprimorar, vemos que a Hemobras ela alcançou esse potencial recolhendo plasma. Então, dentro das metas que estão sendo previstas, ela já tem alcançado 50%, tanto do recolhimento do plasma, quanto também da produção. É óbvio que precisamos, então, garantir que o plasma seja fornecido à Hemobras de forma satisfatória. O aumento da oferta de plasma para o uso industrial, ele depende da aplicação de algumas estratégias de qualificação do serviço de hemoterapia, com o foco no aprimoramento da eficiência na geração de excedentes qualificados. Boa parte dos nossos serviços já são serviços de excelência, que produzem um plasma com excelente qualidade, resultados esses que já estão sendo absorvidos pela Hemobras. A absorção do plasma oriundo das doações voluntárias de sangue, ele também depende do uso racional do sangue, uma política que tem sido trabalhada pelo Ministério da Saúde, com apoio da Hemorrede, e que tem sido requerida cada vez mais pela sociedade. De forma que o plasma também deve fazer parte desse uso racional para cada vez ter uma transfusão mais adequada. E isso, consequentemente, elevará o quantitativo de excedentes para a produção de hemoderivados. No entanto, é necessário o aproveitamento eficaz desse excedente transfusional, mas com o recolhimento dele em todo o país e na maioria dos serviços onde for possível. Óbvio que isso vai embarrear em questões técnicas relacionadas a cada uma das unidades, em especial as menores, uma qualificação adequada, né, dos serviços e questões logísticas que dependerão de uma análise daquele que vai fracionar o plasma, no caso, a Hemobras. É necessário também um adequado custeio das operações de fornecimento de plasma para a indústria, tema que tem sido trazido já há quase 15 ou 20 anos ao Ministério da Saúde, que ainda não encontrou uma forma adequada para esse processo. Continua na pauta de discussão. Há uma análise de efetividade da política para a avaliação de implementação de aférese para fins industriais, ou seja, quando nós esgotarmos o potencial de recolhimento do plasma, será necessário, ou deverá haver uma análise, será necessária uma análise da efetividade dessa política para avaliação de implementação de aféres para fins industriais, resguardando aquilo que a lei estabelece, exclusivamente para o setor público. É exatamente nesse campo que a coordenação de sangue hoje tem tentado promover o aprimoramento do PNQH, tem estabelecido já pelo governo federal um programa de aceleração de crescimento, investimentos para a compra de equipamentos que possam permitir, né, o aproveitamento eficaz do excedente transfusional. Tem sido pensado, junto com a Hemorrede, um programa para incentivo de melhoria da qualidade, de forma a qualificar cada vez mais esses serviços, exatamente para trazer mais eficácia ao processo, e tem, como já falamos, o pensamento a respeito do custeio de operações, um tema que tem sido que se esbarra especificamente nas limitações trazidas pela legislação, mas que deve fazer parte das nossas discussões frequentes. O custeio, né, desse fornecimento deve levar em consideração a não remuneração do doador e a não comercialização de plasma. É exatamente esse o ponto, uma vez que não é uma atividade assistencial clara, né, objetiva, é necessário que esse custeio ele não perpasse nenhuma dessas duas perspectivas que nos são muito caras. Há necessidade de trabalhar o custo efetivo do fornecimento, né, e observando não ser uma despesa assistencial, deve, então, buscarmos o aperfeiçoamento de uma estratégia para garantir o custeio efetivo. Há também uma questão a ser considerada, que é o aumento da demanda de imunoglobulina no mundo. Há uma estimativa, razão pela qual mexemos no quadro, né, das estimativas da Hemobras. Hoje o Brasil consome cerca de 3,5 milhões de gramas, né, ou 3 toneladas, vamos dizer assim, e meio de toneladas de imunoglobulina. Há uma definição de que a política de produção nacional de hemoderivados, ela vai alcançar o limite da capacidade operacional da Hemobras, que é previsto para 2 toneladas do produto. A partir de então, deverá ser pensado o crescimento da Hemobras, a ampliação da Hemobras, a estruturação de uma nova fábrica ou a participação de outros setores. No entanto, para que esse aumento seja atendido,
de imunoglobulina e supere a capacidade operacional da Hemobras, será necessário a ampliação da oferta de plasma por meio de centros de coleta, aí é onde entra a perspectiva de discussão a respeito da aférese. E com isso será necessário uma avaliação de impactos deletérios na promoção da doação voluntária de sangue, da não comercialização de sangue, componentes, bem como da participação do setor privado, do setor público dentro deste amplo processo de ampliação da oferta de plasma, algo que precisa ser pensado, desde que então esgotadas o potencial de excedente, de aproveitamento do excedente, tornando efetiva a política. Há outra questão muito importante a ser considerada, que é a questão da PEC 10. É possível que a maioria de nós, da Hemorrede, entendamos que esse é um processo de retrocesso civilizatório, tratar um tecido humano como uma commodity. No entanto, a PEC 10 nos leva à necessidade do aperfeiçoamento dos modelos de gestão e de operacionalização da política de sangue, não para necessariamente atender às intenções da PEC 10, mas para demonstrar a efetividade das ações da política de sangue e da produção de hemoderivados dentro desse contexto. A PEC 10 ela tem algumas questões que já é de amplo conhecimento de todos: o risco da desestruturação da política nacional de sangue, o alto risco à segurança transfusional, o desabastecimento da rede assistencial para todos os hemocomponentes e também o risco à segurança nacional, algo que foi então preservado por meio da reforma sanitária no texto constitucional atualmente vigente. Então agradecemos a oportunidade e ficamos também à disposição para outros esclarecimentos e discussões. Muito obrigado.